Olá, sou Marcelo Sabatini, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar para vocês Ainda Criando o Terceiro Entorno, revisitando os desafios e oportunidades da divulgação científica no meio digital. Então, o contexto seria um trabalho apresentado em 2005, que foi fruto da tese de doutorado, defendida em 2004, que tratava dos museus de ciência virtuais e que abordava a divulgação científica no meio digital. E aí, tirando, entre aspas, a citação direta, refletimos sobre o atual estado da divulgação científica na internet, com base na pesquisa teórica em sua aplicação prática, assim como traçamos as linhas de ação a adotar em seu futuro. E eu me pergunto, o que é atual 17 anos depois? Ou seja, esse futuro chegou. Então, revisito esse texto, altero ligeiramente o título para fazer uma reflexão sobre as mudanças e sobre as perspectivas agora para um futuro mais ampliado da divulgação científica na internet. E coloco como perguntas específicas. Como o fortalecimento da cultura digital, das redes sociais e da plataformização da internet mudaram esse desenvolvimento? Então, nessa pergunta estão uma das principais mudanças que a gente viu do início do século XXI, claro, 2001, 2002, 2004, até o momento. E a segunda pergunta, quais os desafios para a institucionalização da divulgação científica neste terceiro entorno? Então, durante a apresentação, vou elucidar esse conceito do terceiro entorno que está no título e está aqui nessa pergunta. Então, alguns conceitos iniciais eram conceitos que eu colocava nesse texto original e agora eu faço uma reflexão sobre o que mudou. Então, o primeiro ponto seria a divulgação científica na internet, que naquele momento era colocado como algo bastante novo, como uma possibilidade, como algo nunca antes visto. E nesse ponto, o que eu percebo é que houve uma convergência transmediática e que associada a outro ponto, que é a efetivação da multimedialidade. Ou seja, o multimídia hoje realmente existe. A gente tem a possibilidade de utilizar vídeo, naquela época era mais complicado, era mais limitado, e também associado aos hiperlinks, ao texto, às imagens, e também a um mesmo conteúdo sendo divulgado em diversas plataformas com características específicas. E nesse sentido, o transmediático. Você pode ter versões que vão para a televisão, que vão para a internet, que vão para o impresso, mas que se complementam cada um com a sua característica. O segundo ponto, das comunidades virtuais, as redes sociais. Então, no início da década de 1990, quando a internet começou a surgir realmente, os teóricos falavam da democratização do conhecimento, da formação de um espaço público de debate, de dar voz ao usuário em contraposição àqueles meios de comunicação de massa. Porém, hoje a gente se pergunta, que voz é essa? E aí, citando um teórico, Humberto Eco, que um pouco antes de falecer, disse que a internet tinha dado voz a milhões de imbecis e precisamos refletir sobre isso. Terceiro ponto, das práticas no campo do emissor. Ou seja, considerando o divulgador científico, ou o jornalista científico, ou os próprios museus de ciência e centros interativos de ciência, a gente tem hoje a facilitação da produção. Isso permitiu, através de uma cultura do amador, a apropriação das técnicas com que muitas pessoas, de forma desinstitucionalizada, pratiquem a divulgação científica. Outro ponto seria o fenômeno da cauda longa. Ou seja, você tem uma distribuição de interesse, mas quando você considera a internet com milhões de pessoas, e a nível mundial bilhões, você, mesmo com uma porcentagem relativamente pequena, você atinge um público considerável e que daria viabilidade ao seu projeto de iniciação científica. Logo, a questão do divulgador científico, influencer e monetizador. Então, juntando aí a cultura do amador, as plataformas, principalmente de vídeo, que recompensam, que remuneram pela exibição através do lucro indireto obtido por publicidades, a gente vê projetos e mesmo pessoas que hoje conseguem se profissionalizar fazendo a atividade de divulgação científica e que também, além disso, têm uma voz pública e participam de debates importantes, como a gente tem visto muitos deles e vários nomes conhecidos que se envolveram na questão da pandemia e do combate à pandemia. Bom, e logo também vejo a reafirmação do conceito de terceiro entorno. Então, é um fruto de uma análise filosófica do Javier Echeverría, um filósofo espanhol, livro publicado também no início dos anos 2000, e ele colocava esse terceiro entorno em oposição ao primeiro e ao segundo. O primeiro seria o entorno agrário, o segundo a polis, a cidade, e o terceiro seria o ciberespaço. E, nesse ponto, o terceiro entorno não é somente fruto de desenvolvimento tecnológico, mas também é de critérios econômicos e de luta de poder. Outra coisa que ele já colocava, que a gente vê reafirmado, é que é um novo
aliás, agora não é tão novo, espaço sociotécnico de interação humana. Ou seja, existe o elemento tecnológico, mas basicamente ele é um espaço social. E ele colocava na época necessidade de humanizá-lo, algo que a gente vê muito presente diante de vários confrontos, embates éticos que a gente presencia na atualidade. E logo, qual o papel do capitalismo de vigilância? Essa é uma expressão mais atual, não é original lá do Echeverria, mas ele desenvolve isso num outro livro que ele chama Os Senhores do Ar. Ou seja, tudo hoje pela internet se passa por grandes empresas. A gente poderia, inclusive, limitar a 5 ou 6 empresas que constituem praticamente um monopólio da informação mundial digital e que não somente são privadas, mas que podem e têm estabelecido interesses e vínculos políticos. Então, de certa forma, isso é algo a se ter atenção como desafio, porque existe um senhor, existe um dono desse terreno onde a gente está se movendo. E logo, refletindo sobre as reflexões. Ou seja, o texto original colocava esses pontos como reflexão, e agora eu coloco minha percepção de como eles mudaram e evoluíram. Então, o primeiro ponto seria o lugar da virtualidade. No início da década de 90, a gente tinha muito esse debate do real em oposição ao virtual, inclusive se materializando em obras de ficção. Na atualidade, eu vejo como algo superado. A gente sabe que o virtual não é o oposto do real, mas que é uma forma de ação, que é um outro espaço, mas um espaço onde as ações têm consequências diretas sobre aquilo que a gente realiza. Logo, os sentidos da divulgação científica. Então, é muito comum em textos acadêmicos, seja livros, trabalhos de congresso, artigos de revista, a gente encontrar aquela justificativa, se faz divulgação científica por causa disso, disso e disso. Então, aqui eu vejo que mudou, porque eu entendia, por exemplo, textos clássicos, como o Carl Sagan, ele falava da divulgação científica como uma forma de se buscar apoio à realização da ciência. Porém, na atualidade, isso se torna uma questão de própria sobrevivência. E por quê? Um primeiro ponto, porque a questão da pseudociência se tornou um negacionismo científico, um discurso totalmente contrário à atividade científica. E, de forma relacionada, a gente vê isso em países como o Brasil, o investimento em ciência e tecnologia ameaçando a própria existência da pesquisa científica no país. Então, não é mais uma questão de divulgar para obter apoio público para fazer pesquisa, mas é para continuar existindo, isso na minha visão. E logo a convergência disciplinar. Ou seja, aqui eu acho que ainda faltam pontes entre a divulgação científica, aquela mais institucionalizada do jornalismo científico, dos meios de comunicação, ou aquela mais livre, digamos, feita por divulgadores científicos que agem de forma um pouco mais individual, com os outros âmbitos, que seriam a educação informal e não formal, e aí entraria, por exemplo, a museologia científica, mas a própria questão da escola, da educação formal, onde a gente tem a questão da educação científica. Então, na minha visão, ainda falta juntar tudo isso em ações mais consistentes, ações que tenham uma convergência. Logo, a divulgação científica como disciplina. Não disciplina entendida, embora possa ser, é uma disciplina que você faça num curso de pós-graduação, e a gente tem excelentes iniciativas aqui no Brasil, de universidades que oferecem essa especialização em divulgação científica, ou na graduação, em cursos, por exemplo, de jornalismo, através do jornalismo científico, mas a disciplina como campo do conhecimento. E aqui a gente viu avanços, por exemplo, como quando o CNPq passou a reconhecer como uma área do conhecimento e ter financiamento específico para essas ações, e que também se viu refletida na inclusão desse tipo de atividade dentro do currículo Lattes. E logo a contradição das habilidades técnicas, e aí ligando ali com a cultura do amador. Ou seja, alguns anos atrás, e mesmo há muitos anos atrás, gravar esse vídeo seria um desafio técnico, financeiro, de investimento de tempo, de contratação de especialistas. E hoje eu consigo fazer isso na minha própria casa, utilizando uma diversidade de ferramentas que são acessíveis. Mas, ao mesmo tempo, isso me exige dominar essas ferramentas. Logo depois de gravar esse vídeo, que estou utilizando técnicas específicas, desculpe, eu vou precisar editá-lo. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente se libera a mão do especialista, a gente se torna um pouco especialista, e isso acaba somando a carga de habilidades e de trabalho que um divulgador científico precisa ter. Logo, experiências únicas e identitárias. O que seria isso? Defendia que o meio digital ele vai se caracterizar, ele somente vai ter relevância quando você fizer ações que são únicas desse meio, que não possam ser realizadas no formato analógico, no formato real, cara a cara, por exemplo. E aqui, como é que eu tenho visto isso acontecer? Principalmente através da especialização temática e do atendimento a nichos de audiência, e que seria consequência daquele fenômeno de cauda longa que eu citei logo atrás.
Ou seja, hoje você tem nichos muito específicos, então, por exemplo, tem se visto emergir a divulgação científica voltada para o público feminino, e principalmente para um público jovem, meninas e adolescentes, mas também especialização temática, ou seja, você consegue obter um público razoável que dê viabilidade ao projeto em assuntos muito específicos. E logo a colaboração como forma de ação. Então, se a multi-inter e talvez até a transdisciplinariedade já eram exigidas da divulgação científica, isso ocorre atualmente, mas também aquela ideia de se juntar para se fortalecer. Então, a gente tem visto a emergência de coletivos, e creio que alguns deles estão se apresentando durante esse congresso. Começaram lá na época dos blogs, no início do ano 2000. Hoje também existem na forma de perfis, iniciativas nas redes sociais, e o objetivo realmente é o compartilhamento de experiências de êxito e também dos desafios e das dificuldades. Porém, a gente também tem visto a emergência da competição. E, lógico, o terceiro entorno, como foi falado aqui, ele é social, ele é feito de pessoas. E aí surge a questão de ego, surge a questão da competição até por benefícios econômicos e também o surgimento da, entre aspas, tretas, ou seja, dos confrontos, das brigas, que podem ter caráter teórico, metodológico, mas às vezes também atendem a interesses pessoais. Finalmente, o acesso livre, ou seja, o que a gente tem a convergência da cultura livre, e um grande representante disso seria o Creative Commons, ou seja, licenças de uso que visam a democratização de toda a produção cultural, e também da ciência livre, ou seja, de fazer os resultados e também os métodos da ciência abertos e acessíveis. Então, não somente as publicações, os artigos científicos, mas a questão do acesso aos dados, conjunto de dados que possam ser utilizados por outros pesquisadores e que tem reflexo também sobre a questão da ética de pesquisa. E, finalmente, o software livre, que visaria a permanência, a democratização, o acesso a ferramentas. Em conjunto, esses três, eles têm tido acesso, avanços, desculpe, e retrocessos, mas configuram uma via para o desenvolvimento da divulgação científica na internet. Porém, a gente tem a plataformização como obstáculo. Por quê? Porque muitas das iniciativas da divulgação científica na internet vão depender dessas grandes empresas, dessas grandes redes sociais. A gente pode reduzir, como eu disse, a 5 ou 6, e depende dos termos de uso dela. E não somente isso, a própria forma de ação vai mudando. Então, o principal mecanismo de busca existente, ele muda seus critérios de tempos em tempos, o que acaba refletindo sobre o tráfego, ou seja, sobre a visibilidade dessas iniciativas e que pode, inclusive, ameaçar a sua existência e a sua continuidade. Quais as perspectivas de futuro? Então, entre aspas, essa citação, a divulgação científica na internet abre inumeráveis possibilidades de acesso a manifestações e criações culturais que nem a escola, nem os meios de comunicação de massa podem resolver por suas limitações como instrumentos de acesso à cultura. Isso lá no texto original, e eu penso que é um parágrafo que envelheceu bem, que amadureceu bem. Então, esse potencial tem sido mostrado. Porém, a gente vê ainda a questão do desafio social humano. E, de novo, entre aspas, que se quer, para que se quer e como se deve realizar. Ou seja, isso seria algo que a gente pode aplicar a todas as dimensões da existência humana, mas que para a divulgação científica na internet também se aplica. Finalmente, questões sociotécnicas, mudanças sistêmicas e culturais, elas permanecem como desafios. Então, a gente viu bastante evolução, a gente viu a divulgação científica na internet ocupar um lugar, ter o seu status, ter o seu posicionamento, mas lógico que isso acontece dentro de uma dinâmica que envolve poder, que envolve disputa, que envolve ética e uma série de questões. E, finalmente, reforçar o fortalecimento do ensino, pesquisa, extensão e divulgação científica. Ou seja, que a divulgação científica seja um campo do saber, não somente de a gente conhecer mais sobre esse fenômeno, através da pesquisa, mas de aplicá-la, de fazê-la realidade. E aqui, um alerta, a gente teve, de certa forma, até um modismo da divulgação científica, mas, ao mesmo tempo, temos observado pessoas que, com boas intenções, se colocam nesse campo, mas sem conhecer debates, sem conhecer, inclusive, premissas, técnicas, fundamentos que são necessários para a realização dessa atividade. Então, nesse sentido, esse primeiro congresso, ele vem fortalecer esses campos para nos ajudar nesse processo pedagógico de refletir sobre a divulgação científica para buscar uma melhor aplicação, né, na sua prática. Então, agradeço a atenção, espero que tenham gostado e fico à disposição para a gente comentar, debater todas essas ideias. Obrigado.